Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 7. Bons estudos! Nas nossas teleaulas de Química, nós vimos como limpar a água do mar e também como a terra limpa a água do poço. Mas a água usada nas escolas, nas casas, na indústria e no comércio, normalmente não vem dos poços, e sim das represas. E antes da água chegar ao consumidor, ela precisa passar por uma estação de tratamento, como essa aqui. E é exatamente este o assunto da nossa teleaula. Como se faz o tratamento da água. E você também vai ver nesta teleaula como é feito o tratamento da água do rio e como é o ciclo da água na natureza. Todos apostos? Então vamos dar mais um mergulho no conhecimento. Nossa teleaula está começando. Essa parte eu entendi direitinho. A água da chuva vai penetrando pelo solo. E como tem que passar por lugares bem apertadinhos, ela vai se livrando da sujeira, chegando lá embaixo bem limpinha. Não é isso, ó? Isso mesmo. O solo limpa a água. Peraí, agora eu só não entendi uma coisa. Se tem tanta água limpa debaixo da terra, por que todo mundo não usa água de poço? Olha, muito boa pergunta, mas do jeito que a gente usa a água, a que tem lá embaixo não vai dar conta do recado, não. Olha, aqui nessa revista tem algumas informações sobre a quantidade que a gente gasta de água sem nem mesmo saber. Escuta só isso. Para fabricar uma lata de 1 litro, são necessários 100 litros de água. Para que uma dúzia de ovos cheguem até os consumidores, são gastos nada menos que 5.400 litros. Agora se segura aí. Sabe quantos litros de água são usados para atingir 1 quilo de tecido? 25 mil. Caramba! 25 mil litros de água só para atingir 1 quilo de tecido? Mas é água demais. Peraí, essa roupa que eu tô usando deve pesar mais ou menos 1 quilo. Será que eles usaram 25 mil litros d'água só para dar essa corzinha no meu visual? É isso aí. São as roupas que a gente usa, são as latinhas de conserva, são os ovos que a gente come e por aí afora. Opa. Nossa, você tem razão. Só a água dos poços não ia ser suficiente, não. É isso mesmo. Bom dia. Até mais. É por isso que a gente também tem que usar a água dos rios e das represas. Mas só que aí tem um problema. Que problema? Por exemplo, no caso da água de poço, quem se incumbe de fazer a limpeza da água é a própria natureza, através do solo. No caso dos rios, quem faz esse trabalho é o homem. Ah, eu já sei o que você está falando. Você está falando do tratamento de água. Exatamente. Tratamento de água. Você já pensou o quanto é importante esse trabalho? Não? Então preste atenção. Tudo começa na represa, onde a água é armazenada. Da represa, a água é bombeada e passa por um filtro metálico que retém peixes, galhos, latas e outras coisas. Daí então é feita a cloração, que é a adição de cloro para matar bactérias que fazem mal à nossa saúde. Na sequência, acontece o tratamento com produtos químicos para ocorrer a floculação, na qual as partículas de sujeira suspensas na água grudam nos flocos. No tanque de decantação, esses flocos se depositam no fundo. Depois a água é filtrada novamente para remover as últimas impurezas. Mais uma cloração é realizada e a água pode ser distribuída para casas, escolas, indústrias, etc. Vamos ver na prática como as coisas acontecem. Essa aí é uma das represas que abastece a cidade de São Paulo. A vantagem da represa é que ela permite que uma parte das impurezas já se deposite no seu próprio fundo, num processo de decantação natural. A água é retirada da represa através de bombeamento. Ela passa por uma grade metálica que retém as latas, os galhos e os peixes. Daí ela recebe um tratamento químico,
Queria conversar aqui com o Marcos, que é um dos químicos responsáveis nessa estação de água, para ele explicar para a gente o que é esse tratamento químico. É uma coisa simples. Nós adicionamos à água 3 produtos. O cloro para desinfecção, o sulfato de alumínio e o óxido de cálcio, que é mais comumente conhecido como cal. Quando o sulfato e a cal se misturam na água, eles formam uma substância gelatinosa. Venham ver, olha ali, tá vendo? Essa substância gelatinosa se chama hidróxido de alumínio. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que a sujeira da água vai grudando nessa substância gelatinosa. E depois a água então vai se deslocando para um outro lado do tanque onde fica em repouso. E aí o que acontece? Essa substância gelatinosa, o hidróxido de alumínio, vai se depositando no fundo do tanque, levando consigo toda a sujeira. É um processo de decantação química que agiliza o processo natural. E depois dessa decantação, a água passa por uma outra filtragem, não é isso? Passa. Vamos para um outro lado. Após a sedimentação, a água vem aqui para os leitos de carvão, areia e pedregulho. Eles são chamados assim porque a água tem que passar através de uma camada de carvão, areia e pedregulho para chegar ao reservatório. Camada de areia, carvão e pedregulho. Você já ouviu falar nisso, não viu? Mas, Marcos, essa camada de areia, carvão e pedregulho não é como se fosse um solo? Exatamente. O que nós fazemos aqui é reproduzir o processo que a natureza usa para limpar a água dos poços. Quem diria, hein? E finalmente a água está pronta para ser usada, né? Não, ainda não. Ela precisa receber uma outra dose de cloro. Na verdade, o cloro é colocado em 3 momentos. Na chegada à estação de tratamento de água, na saída da decantação e após a filtragem. E para garantir que a água sempre chegue nas melhores condições até o consumidor, é feita regularmente uma rigorosa análise para o controle da qualidade. Depois a gente vê o trabalhão que dá para tratar a água, fica fácil a gente entender porque a gente ouve tanto falar que a água tratada é um produto nobre e por isso deve ser economizada. Oi, você se lembra que a destilação consegue separar a água das substâncias que estão dissolvidas nela, como o sal, não é mesmo? Mas a gente viu que a água destilada não serve para beber e é por isso que não tem destilação no tratamento da água. O que quer dizer então? Que no tratamento da água só são separadas as substâncias que estão misturadas. As substâncias que estão dissolvidas na água continuam nela, mesmo depois do tratamento. E elas têm que continuar lá, porque são muito importantes para a nossa saúde. São os chamados sais minerais. Opa, deixa eu desligar o fogo que o balão já está secando. Tchau aí, garotão. Falando em secar, se a gente usa tanta água assim, a represa não vai acabar secando? É justamente essa uma das minhas preocupações. Se a gente começar a usar mais água do que o rio traz para a represa, ela pode muito bem secar. Peraí, o rio enche a represa. Mas da onde que vem a água que enche o rio? Ô, Zezé, da chuva. Quer dizer então que a chuva é a nossa principal fonte de água? Você tá brincando. Zezé, você trabalha na banca e não lê jornal? Quantas vezes a gente não vê no jornal a respeito do problema da seca por causa da falta de chuva? Mas da onde vem a água da chuva? Zezé, mas qualquer criança sabe que a água da chuva vem da nuvem. Eu sei. Mas onde é que vem a nuvem? Ela nasce lá assim, sem mais nem menos? Não, Zezé, peraí. A nuvem é formada pela água que evaporou da superfície da Terra. O calor do Sol faz a água evaporar e forma a nuvem. Agora, como será que a nuvem, que é formada de vapor d'água, se transforma em água novamente? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Eu me lembro que para o vapor virar líquido novamente, ele precisa ser resfriado. É isso. Quando a temperatura lá em cima cai, o vapor de água é resfriado. Então vira água líquida ou sólida, que é a nuvem. Quando a nuvem fica saturada, quer dizer, cheia de água, ela cai na forma de chuva. Quando a chuva cai em lugares planos, ela penetra na terra, indo para os lençóis de águas subterrâneos. Em lugares inclinados, ela corre para formar os lagos, rios e oceanos.
Como diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Então vamos ter calma e ver se as pessoas entenderam direitinho essa história da água. De onde vem a água? A água da represa vem do rio, a água do rio vem da chuva. A chuva vem da nuvem. E a nuvem é formada pela evaporação da água da superfície da terra. A nuvem é resfriada e vira chuva. A chuva enche rios, poços, lagos e oceanos. O calor do sol faz a evaporação das águas dos mares, rios e oceanos. A evaporação das águas forma as nuvens que são resfriadas e viram chuva. Percebeu? Essa história não tem fim. Ela acontece há bilhões de anos e vai continuar acontecendo. Na verdade, a água não é criada em lugar nenhum. Ela fica circulando pelo nosso planeta. E essa circulação é possível por causa da evaporação e da condensação, que é a chuva. Esse é um fenômeno natural conhecido como o ciclo da água. Oi, Zezé. Oi. Clóvis. Opa. Descobri uma coisa interessantíssima sobre a água. Escuta só. A água evapora, o vapor esfria e vira água de novo. O que é isso? Não, essa é super fácil. É o ciclo da água acontecendo. O calor do sol faz evaporar a água da superfície. O vapor vira nuvem. A nuvem resfria e vira chuva. A chuva alimenta os poços, os lagos, os rios. Aí o calor do sol vem, faz evaporar essa água e por aí vai. Isso mesmo. Muito bem, Zezé. Mas será que você já não viu isso em algum outro lugar? Veja só. O calor faz a água evaporar. O vapor sobe até encontrar uma superfície mais fria e aí vira água de novo. É uma destilação, horas. Já entendi. A água do mar, dos rios e dos lagos evapora, depois vira líquido de novo. É uma destilação que está acontecendo na natureza. Exatamente, é uma destilação natural. Ah, é por isso que eles dizem que a água da chuva é limpa, né? É, água destilada. Então pra que precisa tratar a água? É porque normalmente o homem joga muita sujeira nos rios. É por isso. E às vezes o próprio ar suja a água da chuva. É só ele estar muito poluído. E sabe uma outra coisa interessante que eu descobri? Que a água não nasce em lugar nenhum. Ela só fica circulando. Isso quer dizer que a quantidade de água que existe no mundo é a mesma, há bilhões de anos. Quer dizer, então, que essa água que vocês estão bebendo pode ser a mesma que esse dinossauro bebeu há milhões de anos atrás? Não é que ela tem razão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a água subterrânea não é suficiente para o consumo humano e que, por este motivo, é necessário tratar a água dos rios. Você conheceu as várias etapas do tratamento da água: o represamento, a filtração, a cloração, o tratamento químico, a decantação e outra filtração. Você também aprendeu que é a chuva que abastece os poços, lagos, rios e oceanos, e que é a evaporação destes mesmos lagos, rios e oceanos que formam as nuvens, e assim as chuvas. É o infindável ciclo da água. Por último, você viu que a água não é criada em lugar nenhum e que ela fica simplesmente circulando pelo planeta. E mais, a quantidade total de água no mundo é a mesma há bilhões de anos. Você já imaginou o número de lugares por onde esta gota d'água passou? E para onde será que ela ainda vai? Não é muito difícil saber para onde essa gota de água vai. Mas uma coisa eu sei, para onde você deve ir. É, isso mesmo. Você deve dar um bom mergulho no seu livro de química. Bons estudos, hein? E até a próxima teleaula.